Em Êxodo capítulo 25, versos 8 a 9 está escrito: E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. O tabernáculo representava a presença de Deus no meio do seu povo. Ele foi construído por Moisés após o primeiro ano do Êxodo e tem um aspecto didático, trazendo uma profunda mensagem a respeito da obra de Deus no resgate e restauração do homem. Sua estrutura e utensílios trazem à tona de forma simbólica os elementos necessários para a presença de Deus no meio do povo de Israel. Esses também refletem hoje, no sentido espiritual, os elementos necessários e suficientes cumpridos em Jesus Cristo para nos levar a Deus e trazer Deus em nós. Todo o material ordenado em sua construção está conectado a um significado, porém aqui vamos nos ater a entender o significado representado por algumas peças desse tabernáculo. Ele era dividido em 3 partes principais, sendo o átrio ou pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo ou santo dos santos. No átrio ou pátio externo ficavam o altar do holocausto e a pia com água. No lugar santo ficavam a mesa com os pães da proposição ou os pães da presença, o candelabro de ouro com suas 7 lâmpadas e o altar do incenso. No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança, de madeira revestida de ouro, com o propiciatório que era a sua tampa. Esse propiciatório era adornado com 2 querubins, cujas asas se tocavam enquanto contemplavam o propiciatório, o lugar onde era apresentado o sacrifício. Dentro da arca tinham as tábuas da lei, a vara de Arão e uma vasilha com o maná. O tabernáculo era separado do ambiente por uma cerca com uma única entrada, a qual era composta por uma cortina decorada. Sem dúvidas que essa porta representa Jesus, através do qual nos aproximamos de Deus. Ao passar pela porta encontraremos os elementos que fazem parte do culto e comunhão com Deus e nos levam a Ele. Temos então logo em frente o altar do holocausto, onde as ofertas pelo pecado eram queimadas após serem sacrificadas. O fogo representa a justiça de Deus e para que possa existir comunhão com Deus, a justiça precisa ser cumprida. Ao queimar a oferta, a fumaça subia, levando de forma simbólica aquele sacrifício a Deus. Jesus cumpriu na cruz do Calvário a justiça de Deus, fazendo-se pecado em nosso lugar, nos substituindo e pagando pela nossa dívida para com Deus. Nesse altar, nossa dívida foi paga e nossos pecados perdoados, tornando possível uma vida plena com Deus. Em seguida, tinha a pia entre o altar do holocausto e a entrada do lugar santo. No lugar santo, somente os sacerdotes entravam após a purificação ou lavagem dos pés e das mãos na pia com água. Esse ato representa a purificação ou a pureza necessária para ter uma vida de comunhão com Deus no lugar santo. A lavagem na água limpa contida na pia representa a purificação de nossas vidas pela obediência à palavra de Deus e pelo entendimento da verdade. Agora estamos prontos para entrar no lugar santo e usufruir de uma vida plena na presença de Deus. Através de uma cortina, entramos no lugar santo. Podemos ver ao lado a mesa dos pães, os pães da presença ou da proposição, em um número de 12 pães, sendo um para cada tribo de Israel. Todos os sábados os pães eram trocados por pães quentes e eles podiam então serem consumidos pelos sacerdotes. E esses pães deveriam estar continuamente sobre a mesa, por isso representavam muito mais do que uma oferta a Deus, porquanto era uma garantia de sua fiel provisão para o seu povo, uma vez que os pães que ali eram depositados eram feitos da mesma provisão de Deus para o seu povo. Por isso, na presença de Deus, enquanto eles assim estivessem, os pães eram continuamente apresentados. Consequentemente, a sua provisão era continuamente mantida por Deus. Podemos também ver nessa mesa uma oferta de reconhecimento e gratidão por tudo que Deus nos dá graciosamente. Ao lado, em frente à mesa dos pães, vemos o candelabro de ouro com 7 lâmpadas alimentadas por azeite que deveriam arder continuamente. Esse candelabro representa o Espírito de Deus em sua atuação no mundo e em nossa vida.
Ele faz parte de nossa vida de comunhão com Deus, nos iluminando, guiando na verdade e trazendo a presença de Deus em nós, produzindo a santificação. Olhando agora à frente, vemos o altar do incenso, onde o incenso era queimado e a fumaça perfumada resultante desta queima subia. Que linda representação para as nossas orações, que sobem à presença de Deus dia e noite sem cessar. O cheiro agradável é o cheiro de Cristo. O lugar santo representa uma vida santa na vontade de Deus. É uma vida onde as orações sobem até a sua presença como cheiro suave. Após o altar do incenso, uma cortina espessa separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse lugar representava a presença de Deus em sua máxima intensidade. Nele estava a Arca da Aliança. Nem os sacerdotes podiam entrar nesse lugar sob a pena de serem fulminados, mas apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, após fazerem o sacrifício e se purificar. Tomava ele então o sangue do cordeiro do sacrifício e derramava sobre o próprio sertório. Esse ato representava a apresentação a Deus do sacrifício expiatório, o sacrifício de Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado na cruz e ofertado a Deus como propiciação. O Cordeiro sem mácula teve o seu sacrifício aceito e aprovado pela justiça de Deus, se tornando o sacrifício perfeito. Por ocasião da morte de Jesus Cristo, o véu do templo se rasgou por mãos invisíveis de alto a baixo, liberando pelo poder desse sangue o caminho para o lugar santíssimo, a presença de Deus. A Arca da Aliança de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, representa a natureza humana e divina de Jesus Cristo. Ele é a nossa aliança, a aliança eterna entre os homens e Deus. Dentro da arca estavam então as tábuas da lei, a vara de Arão que tinha florescido e um vaso contendo o maná que lhes fora dado no deserto. Assim temos em Cristo o cumprimento da lei representado pelas tábuas da lei, o sacerdócio perfeito em sua contínua intercessão por nós através do seu próprio sangue, representado pela vara de Arão, e a provisão contínua da fidelidade de Deus em Cristo Jesus, a Arca da Aliança, o pão da vida, representado pelo vaso de maná. O tabernáculo nos ensina a grande e eterna provisão de Deus para nós, que se cumpriu em Cristo Jesus. Revela também o seu amor, sua justiça e seu desejo de nos ver ao seu lado por toda a eternidade. Glória, pois, a Ele eternamente. Para o povo de Israel, a importância do tabernáculo do templo se nota pelo que ele representa. O propósito de Deus no mundo sendo cumprido através do seu povo, pois essa é a sua identidade.